Oi, pessoal. Eu sou Karina Ketenen Silva Dantas, graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí e integrante do Laboratório de Parasitologia, Ecologia e Doenças Negligenciadas. Vou apresentar o trabalho intitulado Aspectos Ecológicos de Bionfalaria Stramínia Dunker, 1848, molusca gastrópoda, no município de Picos, área endêmica de esquistossomose maçônica no estado Piauí, que tem como autores, além de mim, Antônia Rafaela Viana da Silva, Manuela Feitosa Leal, Edson Lourenço da Silva e Damares Jimenez Pinheiro. Os animais do filo molusca ocorrem em ambientes aquáticos e terrestres, correspondendo a um dos mais importantes grupos dentre os metazoários e um dos mais morfologicamente diversos de todo o reino animal, sendo superados apenas pelos artrópodes. Falando em diversidade, as espécies desse filo estão distribuídas nas classes gastrópodas, bivalvia, cefalópoda, monoplacófora, poliplacófora, estafópoda, Solenogaster e Caudofobiata. Mansur e colaboradores, 2003, estimam a presença de cerca de 150 mil espécies de moluscos no mundo, sendo que destas, 2.500 são encontradas no Brasil. Silva e Barros, 2011, afirma que no Brasil ocorrem 224 espécies de gastrópodes em ambientes de água doce. Os animais pertencentes à classe gastrópoda, eles possuem uma grande importância ecológica por serem organismos que apresentam uma relação indispensável com o meio em que vivem, pois servem de alimentos para outros invertebrados e vertebrados e são considerados indicadores de qualidade ambiental. Além disso, esses organismos estão envolvidos em diversas parasitoses, atuando como hospedeiro intermediário de importância médico-veterinária em todo o mundo. A espécie Bionfalaria Stramínia Dunker, 1848, que foi a espécie monitorada nessa pesquisa, pertence à família Planorbide, que atualmente inclui 154 gêneros, os quais abrigam 3.221 espécies. São animais encontrados em coleções hídricas, contendo uma grande quantidade de plantas aquáticas, pouca correnteza e profundidade equivalente a menos de 2 metros. Além disso, essa espécie atua como hospedeira intermediária do Esquistossoma maçonis tambum 1907, trimatóide causador da esquistossomose maçônica, que tem o homem como seu hospedeiro definitivo. A esquistossomose maçônica ela é considerada uma doença tropical negligenciada, endêmica em vasta extensão do território nacional, sendo considerada um grave problema de saúde pública no Brasil, porque acomete milhões de pessoas, provocando números expressivos de formas graves e óbitos. Dentre os fatores que contribuíram para a disseminação da esquistossomose estão a exploração inadequada dos recursos hídricos, a ampla distribuição do hospedeiro intermediário, a migração regional, a descontinuidade no programa de controle da doença e a falta de educação sanitária, principalmente nos estados mais pobres, na qual entre eles está o Piauí, onde a esquistossomose é considerada um problema de saúde pública. Apesar da esquistossomose maçônica ser considerada um problema de saúde pública no Piauí, existe uma escassez de dados epidemiológicos relacionados ao número de doentes e relacionados aos criadores vetoriais. E é justamente essa falta de dados que justifica a realização desse trabalho, pois com a obtenção de dados sobre a ecologia desses moluscos límnicos, será possível subsidiar discussões sobre a conservação do corpo d'água, bem como o controle da esquistossomose e demais doenças veiculadas pelos animais desse grupo. Com isso, o objetivo desse trabalho foi realizar o monitoramento da espécie Bionfalaria stramínia no Rio Guariba, cidade de Picos, Piauí, a fim de compreender os aspectos ecológicos relacionados à distribuição dos animais dessa espécie no ambiente em que vivem. As coletas foram realizadas ao longo do Rio Guaribas, principal corpo d'água do município de Picos, que fica localizado no sudeste do estado do Piauí. Para as coletas, 5 estações foram estabelecidas ao longo do rio, cada uma em um bairro diferente da cidade, sendo eles Bairro Canto da Várzea, Estação 1, Bairro Passagem das Pedras, Estação 2, Bairro Centro, Estação 3, Bairro Boa Sorte, Estação 4, e bairro Ipueiras, Estação 5, na qual a escolha desses bairros se deu por serem os bairros mais populosos da cidade.
Os moluscos eles foram coletados mensalmente de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 em período diurno. 3 amostras foram retiradas de cada estação de coleta do referido rio, totalizando assim 15 amostras mensais. As estações localizavam-se sempre a 1 metro de distância da margem e a distância entre cada uma delas corresponde a mais de 100 metros. Para a obtenção das 3 amostras de cada estação, também respeitou-se a distância de cerca de 2 metros entre cada uma delas. Os animais foram coletados com o auxílio de uma peneira de metal acoplada a uma haste de madeira de 1,5 metro de comprimento, a qual foi mergulhada até atingir a porção superficial do fundo do rio. Todo o material obtido foi armazenado em potes plásticos devidamente identificados juntamente com água do local para a posterior separação dos moluscos. Esse procedimento foi repetido 5 vezes em cada amostra. Todo o material foi encaminhado para o Laboratório de Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, IFP-Picos. No laboratório, ocorreu a separação dos moluscos do substrato em que estavam aderidos. Após isso, também foi realizada a separação dos animais vivos e mortos e contagem. Para a conservação dos animais, estes foram acondicionados em frasco contendo álcool 70%. Todo o procedimento de coleta e transporte dos animais foram realizados com a autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, através do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade. Os dados referentes à pluviosidade foram obtidos na plataforma pública do Instituto Nacional de Meteorologia e as análises dos dados e testes estatísticos foram conduzidos no programa SISTAT 12. Aqui temos um gráfico mostrando a variação mensal na abundância de Bionfalaris stramynia amostrada entre os meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 e a precipitação média da região ao longo do período avaliado. Durante os 24 meses de coleta, um total de 2.547 caramujos foram amostrados vivos. Em relação aos meses de coleta, setembro de 2018 foi o mês que apresentou o maior número de moluscos, seguido do mês de agosto e janeiro de 2019. O mês de dezembro de 2018 foi caracterizado pela ausência de caramujos. A constante ocorrência dessa espécie ao longo do período do nosso monitoramento indica que o Rio Guaripas ele apresenta as condições necessárias para a manutenção da população de Bionfalaris stramynia. Isso porque o Rio Guaripas ele é um ambiente alterado, e ambientes alterados eles são determinantes para a sobrevivência e dispersão dessa espécie, juntamente com a alta capacidade desses animais a se adaptarem às diferentes condições ambientais, especialmente aquelas decorrentes das ações antrópicas. Além disso, nos 2 anos de coleta, foi possível observar um padrão de diminuição na abundância de caramujos com o aumento da precipitação na região. Como podemos observar no gráfico, no ano de 2018, destacaram-se os meses de janeiro a abril, com a soma da precipitação média desses 4 meses sendo de aproximadamente 7 milímetros. No ano de 2019, destacaram-se os meses de fevereiro a maio, com a soma da precipitação média desses 4 meses sendo de aproximadamente 10 milímetros. E juntos, esses 8 meses, janeiro a abril de 2018 e fevereiro a maio de 2019, eles foram representados por apenas 7,2% da abundância total. Ou seja, quanto mais chuva, menos caramujos. Esse fenômeno também foi evidenciado pela correlação negativa entre a abundância de Bionfalaris e a pluviosidade média no período avaliado. Isso porque chuvas com baixos volumes, elas são favoráveis à presença dos moluscos. Isso porque induzem pequenos acúmulos de água contendo plantas aquáticas, contendo macrófitas, ao contrário das chuvas mais volumosas. Porque essas chuvas mais volumosas em ambientes lógicos como o Rio Guaribas, elas proporcionam um aumento no fluxo da água, provocando o arraste desses animais para outros locais, o que pode reduzir a população desses animais a quase zero, o que aconteceu no presente estudo, aqui na região semiárida.
Em relação à abundância de Bionfalaria stramynia em cada estação amostrada, a estação 4 foi a que apresentou o maior número de indivíduos, seguida da estação 1, estação 5, estação 3 e estação 2. A representativa abundância de moluscos em todas as estações está relacionada ao fato de que todas elas apresentaram uma grande quantidade de matéria orgânica e que, em maior ou menor grau, encontravam-se modificadas pela ação do homem. Como a estação 4 ela se apresentou sob influência de maiores alterações antrópicas, ela consequentemente se destacou com o maior número de indivíduos. Esse local também é caracterizado pela presença de grandes quantidades de plantas aquáticas, as quais são importantes para a alimentação e proteção desses indivíduos, justificando assim a grande quantidade de moluscos encontrados na referida estação. Sabendo-se que a espécie Bionfalaria stramynia é hospedeira intermediária do Esquistossoma mansoni, pode-se afirmar que o bairro Boa Sorte, estação 4, ele é mais suscetível à contaminação pelo referido parasito. Portanto, o monitoramento de toda a extensão urbana do Rio Guaribe se faz necessário, já que características como a presença do homem, contaminação do corpo d'água com matéria orgânica e presença de moradias próximas ao rio, elas são predominantes e favorecem a presença de moluscos dessa espécie. Assim, podemos concluir que o grande número de Bionfalaria stramynia encontrado no Rio Guaribas, município de Pix, Piauí, ao longo dos anos, indica que o ambiente avaliado oferece as condições necessárias para que a população seja mantida e que o registro de Bionfalaria stramynia é um sinal de alerta, pois trata-se de um dos vetores da esquistossomose mansônica e sua presença aliada ao saneamento básico precário ou inexistente e população de classes econômicas baixas residindo próximo ao rio são fatores favoráveis para o estabelecimento da doença. Todas essas características elas podem ser atribuídas ao trecho urbano do Rio Guaribas, como podendo observar na imagem 1, casas construídas muito próximas ao rio e que acabam despejando esgotos dentro do rio, como mostra a imagem 2. O que aumenta a preocupação com a reinstalação da doença no município estudado. E se medidas de monitoramento, controle do vetor, ocupação ambiental ordenada e educação em saúde não forem tomadas, esse risco ele pode se estender para outras regiões. E essas foram as referências utilizadas para a construção dos nossos slides. Agradecemos à Universidade Federal do Piauí e ao Instituto Federal do Piauí pelo apoio logístico, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo apoio financeiro e ao Laboratório de Parasitologia, Ecologia e Doenças Negligenciadas, em especial ao Grupo Malacológico por todo o apoio necessário. Aqui estão disponíveis os nossos e-mails para eventuais dúvidas e contatos. Muito obrigada!